Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o sábado da quarta semana da Quaresma. E a liturgia de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da paciência. Ontem refletíamos a respeito da humildade, hoje nós temos a ocasião, ontem refletimos a respeito da humildade, orgulho, e hoje temos a ocasião, então, de refletir a respeito da paciência. Pois bem, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, nós vemos aqui essa passagem tão conhecida a nós. O profeta Jeremias, o livro do profeta Jeremias, que é de 600 anos antes de Cristo. Pois bem, este texto, quando foi escrito a respeito de Jeremias, Deus o sabia que seria perfeitamente aplicado a respeito de Jesus. Jeremias é apenas figura da verdadeira realidade que será Jesus. Pois bem, então vamos ouvir alguns trechos desta pequena leitura de hoje, mas tendo Jesus diante dos nossos olhos. Jeremias capítulo 11, versículo 19. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício. Jeremias estava sendo perseguido, odiado, porque a sua profecia desagradava as autoridades de Israel. A sua profecia desagradava as autoridades judaicas. Então ele era perseguido. Mas Jesus é o verdadeiro cordeiro levado ao sacrifício. É o verdadeiro cordeiro perseguido por causa da sua conduta, por causa da sua palavra, por causa do seu ensinamento. Então, Jeremias diz, eu era como um manso cordeiro levado para o sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Aqui vem a primeira diferença. Ao contrário de Jeremias, Jesus não ignora que tramam contra ele. Nós iremos ouvir lá em João, capítulo 10, versículo 18, quando Jesus diz que ninguém tira a minha vida. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Tenho o poder para dá-la e recuperá-la. Esta é a vontade que eu recebi do meu Pai. Então Jesus está consciente do que está para lhe acontecer. Jesus está consciente da trama dos seus inimigos, mas Jesus está disposto a fazer a vontade de Deus, a aceitar a vontade de Deus. Aqui, meus irmãos, Jesus é exemplo para nós, lembrando que Jesus é sempre exemplo e força, né? Ele nos dá o exemplo, mas ele também nos dá a graça para que nós coloquemos em prática o exemplo que ele nos concede. Jesus aqui é um exemplo de padecimento, de sofrimento. Isto é, ele aceita amorosamente a vontade de Deus. Eu tenho poder, diz aqui, né, em João capítulo 10, versículo 18. Eu tenho o poder de dá-la e recuperá-la. Quer dizer, Jesus se entregou livremente. Ele poderia não se submeter. Mas esta é a vontade do Pai, e eu vim para fazer a vossa vontade. Eis que faço com prazer, com amor, a vossa vontade, Senhor. Meus irmãos, nós queremos hoje refletir a respeito da virtude da paciência, mas não apenas de uma pura resignação, de quem não tem o que fazer e que não tem uma outra alternativa senão aceitar os acontecimentos, os fatos que nos acontecem. Não, esta não é a maneira de o cristão sofrer.
Porque deste tipo de sofrimento, todos nós estamos padecendo. Isto é, todos nós temos cruz. E aqui, quando isso eu me refiro, meus santos, eu estou me referindo a todos e quaisquer sofrimentos na nossa vida. Eu não estou me referindo a um sofrimento em particular. Mas todos nós temos dores, decepções, doença, dificuldades. Todos nós temos frustrações na nossa vida. Para todos nós, esta vida está sempre aquém do que nós gostaríamos que ela fosse. Para todos nós, a nossa vida não está sendo tão boa quanto nós gostaríamos que ela fosse. Isto aqui eu me refiro ao plano simplesmente humano, material, econômico, imanente. Isto é, este mundo simplesmente, ele nunca nos satisfaz completamente. Ele sempre, de alguma maneira, nos decepciona. Esta vida, ou ela é de mais, ou ela é de menos. Mas perfeita, ela nunca é. Pois bem, e isso todos nós experimentamos, quer quem tenha fé, quer quem não tenha fé. Quer os discípulos de Cristo, do Divino Mestre, quer os discípulos do mundo. Todos nós experimentamos o cadinho, estamos no cadinho do sofrimento, no cadinho da humilhação. Mas o cristão, ele aceita isso pacientemente, como uma maneira de se configurar a Cristo crucificado. O cristão, ele vive tudo isso de uma maneira a fazê-lo participar do mistério da redenção. Eu falava isso ou terça ou quarta-feira passadas, em uma dessas duas homilias que foram gravadas, vocês podem depois encontrar, em que eu falava do valor salvífico do nosso sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo. Mas é claro, meus santos, do nosso sofrimento vivido com virtude, do nosso sofrimento vivido com amor. Isto, eis que venho com prazer, venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Numa perspectiva meramente humana, nós poderíamos dizer, Jesus iria morrer. Mas, ora, uma pessoa condenada à morte por ter feito o bem, ela pode morrer reclamando, estou aqui me referindo a uma pessoa comum, uma pessoa que fez o bem e é caluniada, uma pessoa que fez o bem e é injustiçada, uma pessoa que fez o bem e que foi condenada à morte por um crime que não cometeu, ela pode sofrer aquela pena reclamando, esbravejando e dizendo: nesse mundo não há justiça, que injustiça eu estou sofrendo, que maldade. Ou sofrer entregando-se a nosso Senhor, e já que aquilo vai acontecer, eu me entrego livremente à vontade de Deus. Eu aceito, Senhor, a tua vontade. E eu amo, Senhor, a tua vontade. Repito, não é mera resignação. Já que não tem jeito, eu aceito a tua vontade. Não, Senhor, eu amo a tua vontade. Porque este sofrimento fará com que eu me una mais intimamente ao teu Filho Jesus. Porque o problema é que nós cristãos ainda, muitos de nós ainda não compreendemos que o sofrimento é uma parte para o homem, tal qual nós o conhecemos, o sofrimento é uma parte necessária e benéfica para nós, porque nos unirá a Jesus Cristo. Eu vou daqui a pouco dar alguns passos nesta afirmação de que o sofrimento é algo benéfico e que de alguma maneira, olha aqui quase que o escândalo, nós deveríamos nos alegrar por
participar de dores neste mundo. Meus irmãos, quando eu digo isso, é óbvio que eu não digo isso simplesmente guiado por sabedoria humana. Eu não digo isso guiado simplesmente por uma força, por um heroísmo meramente natural, físico, humano, imanente. Nós precisamos pedir a graça de Deus. Na oração coleta da missa de hoje, nós rezávamos: ó Deus, na vossa misericórdia, dirigi os nossos corações, pois sem o vosso auxílio, sem a vossa graça, nós não podemos vos agradar. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Nós precisamos de nosso Senhor para que nós nos configuremos a nosso Senhor. Nós precisamos de nosso Senhor para que nós vivamos os sofrimentos da nossa vida à maneira do nosso Senhor. Sofrimentos teremos, mas como é que nós os vivenciaremos? Penas, dores teremos, quem crê, quem não crê. Mas como é que nós as viveremos? Pragas, por pragas passaremos. Mas qual é a postura, qual é o diferencial do cristão? Isto é, ele tem paciência, ele vive as contrariedades da sua vida pacientemente, porque ele sabe que isso, se pacientemente, se amorosamente ele viver, isso o configurará, isto é, isso o unirá a Cristo. Então, um mesmo sofrimento pode levar alguém a se afastar de Deus, e este mesmo sofrimento pode levar alguém a se unir mais a Deus. E o que é que fará com que eu me una a Deus e não dele me separe? A fé, a vida de oração, que me dará as virtudes necessárias para viver aquele sofrimento à maneira de Jesus Cristo. São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 13, São Pedro diz, escutemos, né? A gente até se espanta, que a gente às vezes lê e nem se dá conta do que está lendo. Mas olha aqui o que São Pedro que está sendo perseguido, São Pedro que está com a sua vida posta em risco e que daqui a pouco vai morrer e vai morrer crucificado de cabeça para baixo. São Pedro que está vendo outros cristãos morrendo por causa da fé. São Pedro que está vendo que cristãos, porque são cristãos, estão passando por dificuldades financeiras. Enfim, São Pedro que está vendo o povo sofrendo, o povo de Deus. São Pedro diz para este mesmo povo: alegrai-vos. Crê em Deus Pai. O povo sofrendo, São Pedro diz: alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo. Então, meus santos, isso que São Pedro está dizendo para aqueles cristãos, nos sofrimentos concretos pelos quais eles estavam passando, a igreja continua dizendo a nós: alegrai-vos agora nesta pandemia, alegrai-vos pelas dificuldades que você está passando. Aí você imediatamente diz: ah, padre, é fácil dizer. É, meu santo, é por isso que eu falei que nós precisamos pedir a Deus, ao nosso Deus de misericórdia, que nos conceda a graça para que a nossa vida possa lhe agradar. Que nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a força de que nós necessitamos para que a nossa vida seja agradável a Deus como suave perfume que sobe aos céus. Então precisamos pedir a Deus a graça, porque é verdade, nós por nós mesmos, quando virmos o quê? As nossas empresas quebrando, passando por dificuldade, nós não iremos nos agradar. Quando vemos a nossa vontade contrariada, nós não iremos nos agradar. Neste período em que nós estamos vivendo de maior tensão, a gente acaba perdendo a paciência com tudo. Por quê? Porque não está pedindo a Deus a graça de viver bem esse tempo que vai passar. Que vai passar.
mas se nós não aproveitarmos espiritualmente, nós teremos sofrido como todos os outros sofreram, da mesma maneira, sem o diferencial cristão. Então continua São Pedro. Alegrai-vos em participar dos sofrimentos de Cristo. E assim, quando se revelar a sua glória, vossa alegria será plenificada. Então, nós nos alegramos porque nos configuramos a Cristo para que depois a nossa alegria em Cristo seja completa. Então, meus santos, isso não pode ser apenas, se tornar apenas uma, digamos, uma palavra bonita, mas precisa ser algo objeto da nossa oração. A paciência no sofrimento não é apenas uma exigência social. Sim, é uma exigência social, porque imagine se todo mundo surtar, se todo mundo der piti, né? Se todo mundo ficar louco em casa, socialmente, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então é verdade, é uma exigência social, sim, mas é muito mais do que uma exigência social. É uma exigência cristã para que eu me configure ao mistério de Cristo. Para que eu me configure ao mistério da redenção. Para que os meus sofrimentos, unidos aos sofrimentos de Cristo, tenham um valor sobrenatural para mim e para os meus. Aí sim, eu ofereço por mim e ofereço por quem quer que eu queira oferecer os frutos espirituais desse sofrimento configurado ao sofrimento de Cristo. Por isso, meus santos, aprendamos a sofrer. Aprendamos a sofrer. A Virgem Maria é exemplo para nós. Ela permaneceu de pé na cruz. Então, pedir à Virgem Maria, minha mãe, me ensine a sofrer. A senhora que sofreu com tanta dignidade cristã, a senhora que sofreu com tanta fortaleza, a senhora que passou por tanto sofrimento neste mundo por causa do teu filho, concede-me a graça de eu também saber sofrer na minha vida. É a ocasião de, tendo um crucifixo em casa, contemplar o crucifixo e pedir a Jesus a graça de saber sofrer. Jeremias, é interessante que Jeremias, sim, ele é uma figura de Cristo, mas ele é uma figura imperfeita. Eu falava aqui no início que ele não sabia, que Jeremias não sabia que tramavam contra ele, e Jesus sabia, e Jeremias termina dizendo como: e tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscruta os afetos do coração, concede-me que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Jesus é perfeito. Jesus morre pedindo e intercedendo pelos seus algozes. Jesus morre pedindo e intercedendo por aqueles que lhe faziam mal. É diferente. Então precisamos de Jesus. Porque é claro, nós não conseguiremos com as nossas próprias forças viver as nossas dores à maneira de Cristo. Então pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedir a intercessão dos nossos anjos da guarda, pedir a Jesus Cristo que nos conceda a graça para que nós nos configuremos a Ele no nosso dia a dia. O mesmo São Pedro, na mesma primeira carta, no capítulo 2, no versículo 21, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, ele diz: esta é a vossa vocação, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos um exemplo a seguir. Então, São Pedro diz: olha, esta é a vossa vocação. Cristo sofreu e vos deixou um exemplo a seguir. Versículo 22. Ele não pecou, nele não foi encontrado mentira em sua boca. Injuriado, ele não injuriava. Padecendo, não ameaçava.
Pelo contrário, submetia-se àquele que julga com justiça. Nossos pecados ele carregou no seu corpo, no madeiro, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Suas feridas nos curaram. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao versículo 24. Então Jesus nos dá o exemplo a seguir. Ora, Jesus ele não nos pede algo que não esteja disposto a nos conceder a graça para que nós a realizemos. Se Jesus está pedindo que nós soframos como ele, Jesus nos dará a graça necessária para isso. Que hoje, meus santos, neste sábado, nós nos unamos a Nossa Senhora e peçamos esta graça. A graça de sofrer com paciência, a graça de sofrer com amor a nosso Senhor, a graça de sofrer com sabedoria. E quando isso eu digo, eu me refiro a todos os sofrimentos da nossa vida. Eu não estou me referindo apenas e simplesmente ao coronavírus, pelo amor de Deus. A nossa vida cristã tem que ir muito além disso. Eu estou falando a respeito de tudo na nossa vida. Precisamos aprender com sabedoria. Precisamos aprender a sofrer com sabedoria, a maneira de Jesus. E para isso, precisamos suplicar-lhe a sua graça, que a todos nós nos quer dar com generosidade e abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.